Ok? 1 Coríntios 1:18, começa a leitura, que eu leio: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Merece um glória? Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos, Deus abençoe. Olhe para cá. Prometo não ministrar um sermão muito longo. A leitura foi longa, mas o sermão será curto. Mas a palavra não é minha, ela é de Deus, né? E a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós estamos em um culto que nós temos uma grande responsabilidade. Claro que estamos aqui com o coração grato, louvando, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Isso aqui é um serviço para Deus, é um sacrifício que Deus agrada, né? É o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Mas nós estamos aqui também, e muito mais, não para falarmos, expressarmos, mas para ouvirmos a voz de Deus, a voz do Senhor. E a voz está aqui na palavra que eu acabo de ler. A Bíblia fechada é um livro, mas quando se abre, é a boca de Deus falando com o homem, falando com a mulher. Nesta passagem eu quero tomar apenas um versículo, o de número 24, na última frase, quando diz lá: nós pregamos a Cristo. Quantas pessoas estão no mundo hoje, e há vozes e mais vozes, né? Mensagens escritas, faladas, televisadas, redes sociais, todo mundo fala. E cada um tem uma mensagem, tem um argumento, tem uma narrativa. Muitas instituições, milhões pelo mundo afora, estão a falar, né? Cada um tem a sua convicção e fala aquilo que ele crê, que ele acredita. Mas esse povo aqui, ó, começando aqui no púlpito, descendo aqui na nave, na galeria, nós somos pregadores. E qual é a nossa mensagem? É a mesma que Paulo falou: nós pregamos a Cristo, nós anunciamos Cristo, nós falamos de Jesus. O nosso assunto não é outro. Quando, por ocasião da morte de Jesus, não sabendo que Jesus havia ressuscitado, 2 discípulos foram embora para a sua cidade de Emaús, e a Bíblia diz que eles iam falando a respeito de Jesus. Isso para nós é um exemplo, é um parâmetro, né? Eles iam falando a respeito de Jesus, e todo o povo de Deus na terra, há 2000 anos, nós vamos falando a respeito de Jesus. O nosso assunto não é outro. Outros têm outros temas, mas nós não temos. Os apóstolos e os discípulos falaram tanto em Cristo, no começo da igreja, em Cristo, em Cristo, em Cristo, que receberam um apelido: cristãos. Não é? Esse povo fala tanto em Cristo, então são os cristãos. E esse título, ele permanece até hoje, naqueles que amam a Cristo, que proclamam o nome de Jesus. Por que proclamamos esse nome? Aqui diz: nós pregamos a Cristo. Já seria tudo, mas Paulo explica: porque Ele é
poder de Deus. Estamos falando de um poder, não poder humano, porque existe no mundo muitos poderes, né? Poder econômico, que tem grande força nessa terra, né? Diz que quem tem a bolsa tem o poder, né? Quem tem o dinheiro tem o poder. Existe o poder político, né? O poder dos governantes, das autoridades. Existe o poder da sabedoria, do conhecimento, que influencia muito e muito mesmo. Mas aqui nós estamos falando de um poder diferenciado, né? Não é o poder econômico, não é o poder político, não é o poder humano, não é o poder intelectual, não. É o poder de Deus. E é um poder muito maior do que os poderes reunidos. Todos os poderes da terra, todos os governos do mundo têm que se curvar diante da sabedoria e do poder de Deus. Porque reunindo tudo que existe aí de força no mundo, aqui está dizendo que a fraqueza de Deus é mais forte do que eles. É mais forte do que os homens. Não precisa Deus usar nem o potencial todo dele. Basta a fraqueza de Deus, já supera os poderes da terra. Isso vai acontecer na prática. No livro do Apocalipse fala: um dia, alegrai-vos ao céu, porque os poderes do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse Cristo é poderoso, que o nome dele é poderoso. Há de acontecer isto. Nós pregamos esse Jesus sem nenhum constrangimento, porque estamos anunciando um poder capaz de salvar, porque Cristo é poder de Deus, um poder salvador. O homem está perdido, distanciou-se de Deus, enveredou pelos seus caminhos, virou as costas para o Senhor e foi embora, se perdeu. Agora vem um poder na terra, irmão. Deus mandou Cristo. Aliás, o nome de Jesus Cristo quer dizer Salvador. É o poder salvador. Um Salvador ungido, que veio buscar e salvar os perdidos. Não tem autoridade, intelectualidade, dinheiro nenhum capaz de salvar um pecador. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Transformou milhões pelo mundo afora e tem transformado. Não é o poder da força, da violência, não. É o poder salvador que tem no nome de Jesus. Quando o homem crê nesse nome, ele é salvo da perdição eterna. Ele escapa daquilo que ele foi condenado lá no passado. Todos pecaram, estão destituídos da presença e da glória de Deus. Mas aí vem um Cristo capaz de salvar esse homem, de salvar essa mulher, livrá-lo da perdição, da condenação do inferno. O nome de Jesus foi dado. Não tem outro nome debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há homens poderosos, né? Fundadores de religião, mas não salva. Maomé não salva, Buda não salva, Confúcio não salva, ninguém salva, mas o nome de Jesus quer dizer Salvador. Ele salva o pecador do seu pecado, ele livra esse homem. E nesta noite ele vai salvar alguém aqui, né? Como salvou aquela moça lá no encontro, como tem salvo milhões. Uma estatística, ela está defasada, mas que dizia, há coisa de 20 anos atrás, que por dia no mundo inteiro 60 mil pessoas estão levantando a mão e sendo salvas por Jesus. 60 mil pessoas por dia, são 600 mil em 10 dias, e vai fazendo a multiplicação aí, aleluia. Vencendo vem Jesus, vencendo. Nós pregamos Cristo, poder salvador. Mas Jesus, além de salvar, ele cura, né? Ele é um poder curador. Não foi fácil para ele ter esse poder, não. Mas esse nome Jesus é um nome poderoso. Tanto que ele falou, em meu nome tem um poder para curar. Cristo, poder curador, poder de Deus para curar. Ele ordenou aos seus que fossem pelo mundo inteiro e falou, em meu nome vocês curarão os enfermos. Esse nome não é poderoso para curar? Não é poderoso? Aleluia. Ele pessoalmente estava no mundo e ele
andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, além de pregar e ensinar, ele ia curando. Meus irmãos, Jesus não curou todos os enfermos, não curou todos os doentes, mas ele curou todas as enfermidades, ele curou todas as doenças. Ele tem poder para curar todo tipo de doença, e tem poder para curar todo tipo de enfermidade. Ele falou: foi ungido para isto. O Senhor me ungiu para curar os quebrantados de alma, os feridos de coração, os machucados pelo mundo, feridos pela sociedade. Jesus vem ter o bálsamo que cura essas feridas. Doença é do corpo, enfermidade é da alma, mas Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas somos sarados, somos curados. Graças a Deus pela medicina, pelos médicos, pela ciência, mas o Senhor cura diretamente também. Ele usa os homens, usa os recursos naturais que existem no mundo, mas o Senhor age diretamente também, e nesta noite Ele pode curar você. Pregamos Cristo, poder de Deus, poder curador. Quantas enfermidades Jesus tem curado, Quantos enfermos o Senhor tem visitado nos hospitais, pessoas desenganadas, que não tem mais esperança pela medicina. Jesus vai lá e faz o grande milagre, Ele não desengana, Ele vai lá e realiza o prodígio, a cura, a maravilha, e vai liberando a palavra de saúde para o povo, porque Ele levou sobre si as enfermidades. Ele se enfermou, A Bíblia diz que Jesus ficou enfermo. Ele sofreu uma doença, O sangue extrapolando, saindo pelos poros, Era uma enfermidade que os médicos estão aí, sabem o nome dela. Alguém me falou, chamava de diapedese, não sei se é, se não é, mas ele ficou doente, ele se enfermou por nós, ele levou as doenças sobre si, as enfermidades sobre si. Aí Paulo falou: nós pregamos a Cristo, poder de Deus, poder para curar as enfermidades. Não vamos jamais duvidar do nome de Jesus, do poder de Jesus para curar. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os apóstolos tiveram logo essas experiências, Todos eles foram tremendamente usados por Deus nesses milagres, como tem sido até hoje usado também. Eu vi agora há pouco um pastor dando um testemunho de um irmão que numa fazenda foi vítima de uma picada de uma serpente venenosa, E aquele fazendeiro pegou o peão da fazenda, leva para uma cidade, leva para outra, não tem o soro antiofídico, não tem. Aquele fazendeiro não era crente, tinha uma igreja na fazenda dele. Chegou lá, chamou o pastor: vocês resolvem isso aí com esse moço, vocês pegam esse Jesus aí, E os irmãos foram orar. Daqui a pouco alguém fala: não, o homem morreu. E aquele desespero, e as horas passam, ele está lá, morreu. O pastor saiu para fora assim, naquela fazenda, olhou para as estrelas, e Deus falou com ele: vai lá e ora para ele reviver. Senhor, volta de novo, uma meia hora, Deus falando com ele. Volta lá e dá ordem para ele reviver. Tinha passado horas. Ele chamou uns 4 irmãos e começaram a orar. Ele disse: eu achei que eu tinha orado 5 minutos, mas quando terminei de orar, alguém falou: você demorou demais, orou meia hora. Eu fiquei entre os céus e a terra, não sentia mais que eu estava nesse mundo, não. Daqui a pouco, quando terminou a oração, ele falou o nome do irmão, falou: meu irmão, levanta e anda. Aquele irmão saltou em pé e falou: estou curado, estou vivo, em nome de Jesus. Qual foi o nome que ele usou? Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso acontece aqui no interior de Goiás. Aleluia. Confie nesse nome, irmão. Pregue esse nome, anuncie, e Deus vai honrar. Cristo é um poder libertador. A humanidade estava e está porque não se aproxima de Deus, Jesus é um poder que liberta. Ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este nome Jesus tem poder para libertar a pessoa da opressão maligna, do poder de Satanás. Ele solta
amarra, Ele quebra as algemas, Ele liberta as pessoas. Como eu tenho feito isso através da história, é no nome de Jesus, porque o mesmo Jesus falou: porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Falou: em meu nome vocês expulsarão os demônios, que escraviza, que oprime, que humilha, que machuca, que fere. Hoje eu contava a minha história, não cheguei a lembrar disto, mas até eu lembrei, né? Falei isso mesmo. Minha família, só um tio meu que era pentecoste. Naquela época não chamava de evangelho nem crente, era o pentecoste e o colarinho abotoado. Ninguém queria ser crente, porque os homens tinham que usar chapéu e abotoar o colarinho. E os homens: eu não vou nunca passar para essa religião dos crentes. Era realmente uma barreira. Mas quando a pessoa era chamada por Deus, ele vinha, usava chapéu e abotoava o colarinho. Seu pai, na Juvenal, ele contou lá aquele dia lá, o milagre. Está ali o filho dele para confirmar. Família não era evangélica. E minha mãe foi chamada às pressas para ir numa cidade vizinha onde nós morava, que infelizmente tinha uma irmã dela que estava possessa de demônios. E ela foi para lá fazer o quê? Dar um apoio para a família. Ninguém sabia nada como resolver. Até que alguém deu uma ideia: chama o pastor, chama o homem de Deus da cidade. E chamou esse irmão. Ele veio com uma meia dúzia de crente lá. E ele pregava Cristo, sabia? Cristo, poder de Deus. Ele quer Cristo, poder libertador. E ele chegou lá, e na autoridade do nome de Jesus, ele expeliu aquele demônio. O nome de Jesus é poder para libertar as pessoas. E naquele mesmo dia, ele fez um apelo para aquela família. Minha mãe foi lá, levantou a mão e virou crente. Aceitou Jesus como Salvador. Voltou para a nossa cidade em Palmeiras. E meu pai daqui e dali que resistindo. Mas daqui a pouco chegam umas moças lá em casa, umas meninas novas, entregando folheto, convidou ele para ir para a igreja. Só faltava isso, né? E ele foi. Quando chegou lá, não resistiu ao poder de Deus, né? Recebeu Jesus como Salvador. E depois mudamos para Goiânia, com 17 anos, nessa igrejinha que tinha aqui. Eu levantei a mão, o Oripão está ali, levantou a mão, minhas irmãs levantou a mão, todo mundo virou crente. Por quê? Porque o diabo quis aprontar, mas maior é o poder de Deus. Maior é o poder de Deus para libertar as pessoas. O Senhor arrebenta as correntes e quebra as cadeias e destrói os ferrolhos e liberta as famílias. Nós pregamos Cristo, poder que liberta a humanidade, irmão. Esta igreja tem poder, é exercer a autoridade. Não está em nós e nem é nosso, mas está no nome de Jesus. Aquele poder que acompanhava uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Onde ele chegava, as coisas aconteciam, né? Esse poder que estava com aquele homem chamado Jesus de Nazaré, hoje está no nome Jesus. Não estava na pessoa, hoje está no nome. Esse nome é adorado no céu, é adorado na igreja, é temido no inferno, porque esse nome é poderoso. Aleluia, não tenha receio de usar a autoridade que está embutida nesse nome, quando se pronuncia com fé. Não é quando toma o nome de Deus em vão, não, nas novelas e filmes da vida, não, mas quando o homem e a mulher de Deus usa com autoridade o nome de Jesus, funciona, dá certo. Aleluia. Nós pregamos isso, meu irmão. Você que está visitando aqui hoje, saiba que Deus tem uma bênção para a sua vida. Chegou o dia de você ser salvo, curado e liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Fique em pé comigo, a igreja adorando, clamando pelo sangue, a juventude de todo mundo. Aleluia. Levante a mão, adore a Deus, glorifique, porque fomos alcançados pelo poder de Deus. Meu amigo, eu quero repetir, olhe para cá, você que não é evangélico e está visitando aqui hoje. Só o poder de Deus pode mudar a sua vida. Só o poder de Deus pode mudar a sua história. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu.
Eu quero chamar você que está visitando para vir à frente agora, abrir o coração para Jesus entrar na sua vida. Você precisa de Jesus hoje. Você precisa do poder de Deus na sua vida hoje. As pessoas que estão aí, ajude essa moça a chegar aqui. Ajude essa mulher, ajude esse moço, um senhor, alguém que hoje vai entregar a sua vida para Jesus. Venha receber o poder de Deus na sua vida para ser salvo do pecado, do inferno, da condenação, dessa vida ruim e receber uma nova vida em Cristo Jesus. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus hoje? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Eu estou aguardando que as pessoas que levantaram a mão, ou chegaram depois, ou que não levantaram, mas que agora vai vir à frente, que chegue mesmo. Que chegue mesmo. Comece a louvar a Deus aqui. Vamos aguardar um instante até que o Espírito Santo complete a obra nos corações.